A paz do Senhor Jesus, que as ricas bênçãos do Senhor, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações e que Deus nos abençoe cada dia mais e que a mão do Senhor esteja continuamente sobre a sua vida. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for. Bom, estamos com mais um vídeo do nosso curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, e hoje estamos hoje para falar sobre a sexta unidade. É a segunda parte do vídeo passado sobre Deus Fala, a unidade Deus Fala. É a segunda parte, falamos sobre a Bíblia, que Deus fala através da Bíblia, que Deus fala através das circunstâncias, e eu creio que Deus tem te abençoado grandiosamente no vídeo passado e creio que continuará te abençoando também nesse vídeo. Vamos continuar falando sobre esse tema, Deus fala, como nós falamos e até antecipamos que a questão de Deus falar é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Que quando você ouve Deus falando, Ele vai te dar diretrizes. É por isso que a Bíblia fala no Salmo 105 que a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. Ela ilumina, ela nos clareia, ela nos dá direção, para podermos caminhar na vontade de Deus. Porque conhecer Deus e fazer a sua vontade é muito importante. É por isso que eu falo que sem esse curso, os demais que virão, como a mente de Cristo, em missão com Deus, batalha espiritual e a liderança de Jesus, não tem fundamento. Você pode até aprender sobre a mente de Cristo, você pode até aprender sobre missão com Deus, você pode até aprender sobre batalha espiritual, pode até aprender sobre a liderança de Cristo, mas se você não tiver uma base que é Deus e a vontade dele, se conhecer Deus e conhecer a vontade dele, tudo que você vai aprender, tudo que nós vamos ensinar nas lições que vêm, nos períodos que vêm, não vão ter base e não vão poder sustentar você. Hoje vamos dar continuidade aí à unidade de Deus Fala, e hoje vamos falando sobre a segunda parte, e estamos falando sobre a unidade 6. Bom, o que acontece quando você ora? Você já parou para poder pensar, que quando você está naquele período de oração, o que acontece? O que se movimenta? O que está ali acontecendo naqueles momentos? Bom, se nós formos perceber, e nós falamos isso bem claramente na lição passada, que sem o Espírito Santo não há como fazer nada, não haverá produtividade na nossa oração. Oração só tem produtividade, a nossa oração só vai ter efeito quando o Espírito Santo ele atuar nas nossas vidas, quando ele estiver trabalhando na nossa oração. Repetimos que nós mencionamos no vídeo passado, o Romanos 8:26. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é Ele, o Espírito Santo, é que vai mover a nossa oração. Só Ele conhece o coração de Deus. Para nós movermos, para nós tocarmos no coração de Deus, precisamos inteiramente, literalmente, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe o que Deus vai fazer. Ele sabe qual é a vontade de Deus sobre determinadas coisas, sobre todas as coisas. Então, por isso, se nós começarmos a pedir alguma coisa a Deus, sabe que alguma coisa vai acontecer diferente. E aí, quando você percebe que algo está acontecendo por razão da sua oração, então é hora de você se posicionar diante daquilo que está acontecendo. É muito importante isso, queridos. Não adianta isso. Olha só,
Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Olha, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que Paulo está dizendo é o seguinte, né? Que a nossa oração, quando nós formos orar ao Senhor, a nossa oração já vai ter um efeito poderoso. E Deus sabe, antes de tudo, de falarmos com Ele, o que nós estamos querendo, o que estamos pedindo, o que vamos pedir, o que vamos pensar. É por isso que Jesus disse, lá no capítulo 6, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao Senhor, e ora ao seu Pai que está em secreto, porque Ele em secreto te recompensará. Então é muito importante isso. Repito, o Espírito Santo é fundamental nessa oração. Então, você não pode nem pensar numa oração, você não pode pensar nem que numa oração sua chega perto de Deus que quer lhe dar. Não podemos imaginar o que Ele quer te dar, o que Ele quer nos dar. Então, de alguma forma, Deus, Ele quer te dar muito mais além do que você pede, além do que você pensa. Então, numa oração, Deus está muito além do que você está ali pedindo. Deus está muito além daquilo que você está pensando. Então Ele quer te dar muito mais ainda. Quer ver uma coisa interessante? Você já parou para pensar? Me diz por quê. Você orou sobre algo e Deus te deu algo muito melhor do que você orou. Já aconteceu isso comigo? Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. É isso que é o efeito de uma oração. Ele está dando além do que você pediu, além do que você pensou. Então, o Espírito Santo, ele vai sempre atuar nisso aí. Mas tem um detalhe muito importante que Paulo registra na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, né, versículo 10 a 12, diz o seguinte: porque Deus nos revelou pelo teu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus, pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que a qual nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, lembra que as coisas vão funcionar, que a sua oração vai progredir e Deus vai atuar na sua vida. Entenda isso. Agora, uma coisa interessante que eu verifiquei aqui no nosso curso é que após uma oração, qual é a sua procedência? Como é que você age? Qual é a sua atitude após você orar? É muito importante. Tanto antes da oração como depois da oração, ela tem que ter um posicionamento. Depois que alguns oram o seguinte: acabou a oração, levanta, já vão fazer as suas atividades. Está correto isso? Claro que não. Existe, antes da oração, uma consideração. O que levou você a se concentrar para orar? Uma demanda, uma situação, certo? Aconteceu algo, ou você está em busca de algo, ou então você se concentrou e essa concentração levou você à oração. Amém, perfeito, tranquilo. Agora você vai orar. Orou. Após a oração, deve também haver a mesma consideração. Você orou, você se
concentrou e essa concentração levou a sua oração. Você orou, agora você tem que se concentrar naquilo que você orou. É o que não acontece às vezes conosco. E é complicado. E muitas às vezes não recebem as bênçãos do Senhor porque perdem justamente quando acaba de orar. Levantam e aí disparadamente começa a fazer uma série de coisas e não se concentrou. Você pode até fazer algumas coisas, mas fazer concentrado naquilo que você orou. Por exemplo, dono de casa, você orou ao Senhor, mas tem que fazer isso só fazer de casa. Faz isso só fazer de casa, concentrado naquilo que você orou. Você, meu amado irmão, que vai para o seu trabalho, você não vai ficar ali parado, não, você vai para o seu trabalho, trabalhando no seu trabalho, vai ficar se concentrando ou pensando e memorizando aquilo que você, refletindo, claro, perdão, naquilo que você orou. Tem que haver uma concentração tanto antes como depois, porque antes é natural que você tenha essa concentração, porque você é ela que vai te levar à oração. Então, lembra de uma coisa que eu já falei no vídeo passado, no estudo passado, na lição 5. É o Espírito Santo que te conduz à oração. Se ele te conduziu você à oração, então, olha, você orou, certo? Agora você vai fazer o quê? Você vai agora acabar a oração e vai continuar a se concentrando naquilo que você orou. Então, às vezes, acontece que a gente, infelizmente, não deixa isso acontecer, né? Que é como diz, ó, depois que você ora, a coisa mais importante que tem que fazer é concentrar-se espiritualmente. Quando você ora em uma direção, procure imediatamente imaginar a atividade de Deus para responder a sua oração. Você orou, agora você vai procurar. A resposta de Deus está bem clara. Sabe por que às vezes acontece que muitas pessoas reclamam que às vezes oram, mas porque não se concentram, porque elas oram ao Senhor, mas não param para observar aonde Deus está em atividade. E essa pressa de levantar depois da oração faz com que a gente não perceba isso. Mas é muito importante. Eu quero deixar essa dica para você, muito importante. Veja, o que acontece quando você ora e esquece dos assuntos que você orou? Coisas começam a acontecer durante aquele dia e que não acontecem normalmente. Você pensa que essas coisas são apenas distrações. Procura livrar-se delas. Não as relaciona com aquilo sobre que você acabou de orar. Quer ver uma coisa? Sobre essa parte que nós vamos aqui agora? Você ora e vai para a televisão. Você ora e vai para algum entretenimento. Até mesmo no seu próprio celular. Esquece tudo. O que importa agora é que você orou e você tem que se concentrar naquilo. Para que você possa, de uma certa forma, entender e ver a atividade de Deus sobre aquilo que você orou. E aí, prestar atenção. O que está acontecendo? É por isso que a ansiedade, como nós sempre mencionamos, ela é o inimigo da fé e o inimigo da oração. Porque ela suga, ela retira toda a atividade, todo o ânimo para a gente poder alcançar as bênçãos de Deus. Porque quando você ora, você se concentra, você não vai pensar que as coisas estão vindo, que a situação está assim, que a doença, que o mal está imperando na sua casa, que as coisas estão de cabeça para baixo. Você não vai pensar, porque você está concentrado naquilo que você orou, né? E aí, vamos apenas esperar e contar com a resposta de Deus, que vai vir a qualquer momento, a qualquer instante. Quando nos deparamos com a situação, é necessário buscar em oração pela palavra de Deus. Lembra que a palavra de Deus, oração,
elas estão sempre conectadas, não pode se desconectar uma com a outra. Aí acontece uma coisa muito interessante. Você não ouve resposta. Já aconteceu isso? Você ora, você não ouve resposta. Calma. Esse silêncio que a qual Deus está fazendo é para nos levar a continuar a fazer análises. Talvez a resposta não está em algo que você vai receber, está em algo que está dentro de você, que precisa ser mudado, né? Então você tem que parar para poder meditar sobre isso. Às vezes o seu coração está tão trancado, tão cheio de coisas ruins, que às vezes e você orou e você parou, e aí você, naquela oração, Deus vai te fazer entender isso inteiro do silêncio. O silêncio de Deus não é uma forma de dizer, Deus não está me ouvindo, não, Ele está te ouvindo, Ele te ouviu. Só que Ele criou um ser, você é um ser racional. Você tem que meditar sobre isso. Então tem coisas que Deus permite, é para a nossa meditação, é para a nossa reflexão. Então é preciso que a consideração após a oração, ela é muito mais importante do que a consideração antes. Falei que te levou à oração. Então é muito importante que você se concentre, que você reflita tudo aquilo que você orou, porque eu tenho certeza que Deus, intermédio do seu Espírito Santo, Ele vai mobilizar você, Ele vai modificar, Ele vai mexer com você. E de repente, esse problema que você pede tanto para resolver, talvez não esteja em algo que você tem que receber de mãos, como repetindo aqui, me perdoe repetir novamente, mas talvez esteja dentro de você isso. Então, tem coisas que às vezes parecem que não, e aqui nós temos aqui duas razões, porque, ou melhor, você pode reagir ao silêncio de Deus por duas razões, perdão. Primeira razão, é que nós falamos, uma reação é cair em depressão e deixar de tomar possivelmente culpa ou autocondenação. Então, às vezes, o silêncio de Deus pode te levar a essa reação. E a outra é manter uma expectativa de Deus manter uma expectativa de Deus que está lhe mostrando um novo conhecimento a respeito dele mesmo. Ele quer se revelar a você. Mas para isso acontecer, você precisa entender isso. Então, temos aqui duas razões que às vezes reagimos ao silêncio de Deus. Uma é que nós nos desesperamos, somos levados à depressão, e a outra, somos levados à reflexão de um novo conhecimento de Deus. Deus quer sempre se revelar. Então, por isso, você sabe que a consideração após a oração, ela é muito importante. Bom, Deus fala pelas circunstâncias, né? Nós falamos sobre isso, né? Falamos sobre a Bíblia e a oração, e agora vamos falar sobre as circunstâncias. Tem situações que às vezes acontecem nas nossas vidas que Deus está falando conosco. Por exemplo, eu sempre menciono isso, porque é muito importante registrar isso nesse vídeo, é que o Brasil, o mundo, no modo geral, todos, né, estão vivendo um momento crítico hoje, né? Estamos vivendo em meio a uma pandemia chamada Covid-19, que está parando o mundo praticamente. Mas é algo que ontem eu até comentava com alguém sobre isso, é que tem levado o povo a se mobilizar para a questão humanista, questão caridade, afetiva, né? O amor, aí a gente vê como que ainda existem seres humanos que amam. Então a circunstância levou a uma situação a qual nos fez ver o outro lado da humanidade, que talvez a gente nesse vai e vem da vida,
nessa situação toda, nessas movimentações todas que nós vivemos hoje, nós não temos termos para refletir ou para ver esse tipo de coisa. Mas essa circunstância nos fez ver isso. E às vezes dentro da nossa própria casa, no dia a dia, a gente também temos que perceber que Deus está falando conosco em meio a um choro de uma criança, em meio a um carro que furou o pneu, em meio a uma situação adversa que aconteceu, uma doença que aconteceu na família. Procura entender isso. Procura entender qual é a razão exata porque Deus está nos falando ali. Mas para isso acontecer, precisamos parar um pouquinho, né? A perspectiva de Deus. O que você espera de Deus mediante a situação? Temos um exemplo prático de Jó. Jó, na verdade, ele lutou para compreender tudo aquilo que está acontecendo com ele. Vamos ser honestos. Ninguém, acho que ainda não paramos para pensar qual seria a nossa atitude, a nossa reação no lugar de Jó. Mas Jó lutou. Mas finalmente ele prosseguiu. Uma coisa interessante é que Jó não parou. Ele lutou para compreender, ele não estava entendendo a circunstância que ele estava vivendo. Mas ele continuou caminhando. É isso que talvez está faltando em mim, faltando em todos nós. Nós não pararmos em meio às circunstâncias, mesmo que as circunstâncias elas mostram uma coisa diferente, ela mostra que as coisas estão ruins, mas mesmo que mostre dessa forma, mas você continue caminhando. Tem uma canção que eu gosto muito dela, que Deus trabalha no caminhar, Deus trabalha na tua vida quando você caminha. Você só vai ver que está do outro lado da montanha, se você subir ela, você vai ver. Mas se você ficar parado e olhar para a montanha e medir a dificuldade que a qual tem em subir aquela montanha, você não vai conseguir ver outro lado que é as bênçãos do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo, eu esqueci agora o versículo, mas no capítulo 8, Paulo fala o seguinte, que não podemos comparar as aflições do tempo presente com a glória que há de vir. Não podemos comparar as circunstâncias, as dificuldades, as tribulações que estamos vivendo hoje com aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas só vamos alcançar isso se nós prosseguirmos. Se não prosseguirmos, de maneira alguma, né? Então, sempre na vida existe que qual é o seu último capítulo, né? Vamos seguir até ele. O Jó seguiu até o último capítulo. O capítulo ele queria ver qual é o final da sua história, custe que custar. Então é isso que temos que acontecer. Vamos até ao final dessa vida, custe que custar, né? Na maioria das vezes, ou todas as vezes, Deus tem o melhor para a gente lá no final. Mas tem que seguir. Se não seguir, não vai ficar meio complicado, né? E aí é por isso que Jó fala, bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos, que nenhum dos seus projetos podem ser impedidos. Por que ele falou isso? Porque ele agora entendeu que em meio às circunstâncias ele aprendeu muitas coisas. Podemos aqui, o livro de Jó, na verdade, nesses aprendizados, nessas reflexões, se nós formos extrair o livro de Jó, nós podemos ficar aqui, fazer um seminário de uma semana, explicando muitas coisas que a qual podemos aprender em intermédio da circunstância que passou Jó. Então, o que temos que fazer? Ir a Deus, continuar orando ao Senhor. Não pare de orar. Davi, enquanto seu filhinho, seu bebezinho estava doente, ele estava orando, ele não parava de orar, ele jejuou, ficou em jejum, não comia nada. E aí um dia o filho dele morre. Quando ele morre, o que ele faz? Ele lava o rosto e vai comer alguma coisa e começa a adorar o Senhor. Então, o que está faltando hoje aqui é que nós
nos relaxamos até mesmo em meio às circunstâncias que vivemos. Vamos aproveitar. Né? Se estamos vivendo uma situação difícil, corre. Só pare de orar quando aquele evento passar. Se não passou, continue orando. Continue orando. Não pare de orar. Continue. Isso é você entender a razão de Deus. Jó, ele continuamente estava ali, meio à circunstância, mas estava difícil, sem nada, perdeu tudo, doente, todo estragado, mas ele continuou até o final. Sabe que o Senhor, ele tem um propósito. Aí perguntam, qual é o propósito de Deus nessa experiência, nessa situação que eu estou passando? Né? E aí a outra pergunta, primeiramente eu devo perguntar, qual é o propósito de Deus sobre isso? Aí você, de alguma forma, vai entender, porque você está em reflexão, está em consideração na sua oração. Aí, depois que você entender, agora você vai fazer a outra pergunta, o que eu devo me ajustar a isso? Como é que eu devo agora me ajustar? Né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer agora para poder me ajustar a essa situação, para essa situação se resolver. Tudo isso é necessário e muito importante. Né? Então, indo para o terceiro tópico agora, temos algumas verdades aqui sobre as circunstâncias. Primeiramente, vamos ver, escute somente isso aqui. Você não pode conhecer a verdade sobre as circunstâncias que o envolvem até que o próprio Deus revele a você. Lembra que nós falamos? Jó continuou caminhando. Né? Nos capítulos 5 e 6 de Êxodo, Moisés fez conforme lhe for ordenado por Deus e pediu a Faraó que deixasse o povo ir. Faraó se recusou e multiplicou os encargos sobre os hebreus. Os hebreus se voltaram contra Moisés e o criticaram por estar lhes causando tanta dificuldade. Imagine a situação outra também. Moisés vai lá, conversa com Deus, Deus manda ele lá, e ele vai lá com os Faraó, e aí Deus permite que Faraó não deixe o povo ir. E aí, por consequência, Faraó multiplica o castigo, os encargos. E aí nós temos aqui algumas coisas, algumas perguntas, respostas, né, que você poderia dar se você estivesse no lugar de Moisés. Bom, a primeira, qual seria a sua procedência no lugar de Moisés nessa situação? Primeiro, ficaria com raiva do povo e voltaria a cuidar das ovelhas? A coisa, eu vou voltar para minhas ovelhas de novo lá em Midian, eu vou largar esse povo, esse hipócrita de lado, eu estou aqui para ajudar esse povo não quer nada. Seria essa? Escuta, temos a segunda. Ficaria com raiva de Deus e diria a ele para arranjar outra pessoa para libertar o povo? Assim, Senhor, arruma outra pessoa, Senhor. Eu estou irritado. A gente passa por isso, eu já passei por isso. Eu estou irritado com a situação toda. Olha, esqueci, não quero mais saber disso não. Isso vai me lembrar alguém. Temos a terceira. Essa, que você estivesse no lugar de Moisés. Chegar à conclusão de que havia entendido mal a vontade de Deus, eu acho que essa não era a vontade de Deus, eu acho que eu entendi errado. Esse negócio de vir aqui para o Egito, acho que eu escutei mal lá no monte, quando eu estava ali de frente com a sarça ardente. Nossa, não era a vontade de Deus, não. Olha só, vamos lá, a quarta. Pacientemente voltaria a Deus para pedir-lhe a sua perspectiva sobre essa circunstância ruim? Eu devo pedir que eu dê um gaguejo aqui agora. Pacientemente voltaria a Deus para pedir-lhe a sua perspectiva sobre essa circunstância ruim? Senhor Deus, eu estou aqui te pedindo para me ajudar a entender como fazer isso agora. Bom, as
três aqui, na verdade, elas estão fora de qualquer questão do contexto bíblico. Nós ficaríamos exatamente com a quarta, né? Nós ficaríamos no Moisés, ele ficou com a quarta, ele foi paciente e voltou a Deus para falar com Deus referente à situação que estava acontecendo. Então é isso que tem que acontecer conosco. Eu não tenho que ficar com raiva do povo, eu não tenho que ficar com raiva de Deus, eu não tenho que entender que foi mal interpretada a vontade de Deus para a minha vida, que deu e que não era aquilo, não. Eu tenho que ser paciente e procurar buscando o Senhor para entender, né? E para pedir a Ele sobre aquela situação que está ruim. Agora, outra coisa interessante também é que a verdade ela é importante. Você tem que aprender a ouvir a verdade, né? Procurar ouvir o que Deus quer do melhor para a gente. Qual é a verdade nessas circunstâncias que eu estou passando? Qual é a verdade? Entendeu? Uma coisa que aprendemos que nunca avalie a sua situação antes de ouvir o que Jesus tem a dizer. Vou repetir para você isso. Nunca avalie a sua situação, circunstâncias, antes de ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Bom, o que é um marco espiritual? Isso é o nosso quarto tópico. O que é um marco espiritual? O marco é, na verdade, o ponto de partida, de orientação, né? Todos nós, na vida, tem um marco. Qual foi o marco de partida de Moisés? Foi a sarça ardente. Qual foi o marco de partida de orientação para Davi? Foi vencer Golias. E assim sucessivamente. O que marcou a vida de Davi? O que marcou a vida de Moisés? O que marcou a vida de Abraão? O que marcou a minha vida? Então vamos prosseguir, porque aí o marco, na verdade, ele é como deixar um legado. Por mais que você erre mais à frente, mas aquele legado não será tirado. Infelizmente, às vezes o povo tem a mania de nunca esquecer, tem a mania de esquecer o que você fez de bom, de lembrar sempre o que você faz de ruim. Né? Nunca essa é uma realidade. Mas Deus não. Deus, Ele nunca vai esquecer. Ele vai esquecer o que você fez de ruim, mas vai sempre lembrar você. Deus me lembra das coisas boas, das situações que aconteceram na minha vida, que a qual marcaram o meu ministério. E também a mesma coisa contigo também. Não se importe porque as pessoas não estão te valorizando por algo de errado que você fez. E se importa por aquilo que Deus está valorizando, aquilo que você fez para a glória dele, e o nome dele foi glorificado, e isso deixou uma marca, um legado para a sua vida e também para as pessoas também, porque elas de alguma forma, infelizmente o pecado faz com que as pessoas elas se envolvam mais com os erros dos outros do que com os bens que os outros fazem. Mas o marco espiritual é muito importante. É você valorizar isso. Por exemplo, Israel cometeu muitos erros. Mas quando você olha para Israel, você vê as ações de Deus na vida de Israel. Vemos o Mar Vermelho se abrindo. Temos um caso aqui interessante no livro de Josué, que quando eles passam pelo Jordão no tempo da cheia, e o Jordão se abre, eles pegam as pedras que estavam lá dentro do Jordão e levam para fora, e faz um monte de pedra, e faz, olha, quando seus filhos dizerem que são essas pedras, você diz para eles, olha, essas pedras aqui, nós tiramos dentro do Jordão, no tempo da cheia, quando Deus nos fez passar pelo meio do Jordão. Então, amados, vai lembrar sempre isso. É muito importante que você viva tem um marco espiritual na tua vida. Queridos, vamos sempre lembrar
que Deus fez na minha vida? O que Ele fez na tua vida? Nunca se esqueçam disso. É bom sempre lembrarmos isso. Por mais que às vezes deixamos que as circunstâncias nos aprisionam, que a circunstância nos faz querer parar, nos desanimar, aí vem a oração, e essa oração vai fazer Deus, o Espírito Santo vai fazer você lembrar das grandes bênçãos, das grandes feitos de Deus sobre a sua vida. É muito bom isso, gostoso demais, irmãos, muito bom, muito bom. Nós aprendemos que Deus fala pela oração, pela Bíblia, pelas circunstâncias, e também Ele fala pela igreja. Também pela igreja. A igreja também é fundamental. Se você, meu querido, não tem o costume de ir na igreja, estamos vendo agora aí, em meio a essa pandemia, aí, a paralisação, né? As pessoas estão confinadas nas suas casas, né? Não podem sair, e eu creio que se alguma igreja está abrindo aí, ela está abrindo de forma desobediente, e Deus não quer isso. Né? Às vezes tem coisas, por exemplo, temos um caso na Bíblia interessante, que Deus manda o povo para a Babilônia, e os profetas falavam assim: não, negativo, Deus não vai fazer isso não. E acabou que no final da história todos nós conhecemos que Nabucodonosor entrou, invadiu a Babilônia, o Judá, e levou todo mundo cativo para lá, e alguns foram mortos por causa da desobediência dos seus líderes. Então, você que é líder, entenda isso. Se existe um decreto, vamos obedecer o decreto. O decreto é que as igrejas não abram. Temos as lives e etc. para poder pregar o Evangelho. Mas não abram, seja obediente àquilo que Deus está proporcionando. A circunstância, entendemos. Estamos falando sobre a circunstância. A circunstância quer nos ensinar muitas coisas. Uma delas é entender que vivemos um momento difícil da igreja. A igreja precisa... Agora, você que não gosta de ir para a igreja, e você pode ir lá ver as lives da sua igreja, e os seus pastores devem fazer isso sempre, né? A igreja é fundamental. Sem a igreja, nós nunca vamos entender a vontade de Deus. É por isso que é necessário que vamos aos cultos, participemos dos cultos e assim por diante. Vemos que dentro da igreja existe uma série de situações que a qual vamos ouvir Deus falar. Por exemplo, é dentro da igreja que se manifesta os dons espirituais, capítulo 12. O capítulo 12 de 1 Coríntios não vai se manifestar individualmente. E não é esse o objetivo do capítulo 12, né, de 1 Coríntios, dos dons espirituais. Aí ele fala no versículo 7, escute só o que Paulo fala: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Mas se eu for entender isso particularmente, não existe. Né? Eu estou ali na igreja, né? Ele vai se manifestar vai edificar a igreja. Tanto que os dons espirituais são justamente para isso, para se manifestar dentro da igreja. E ainda temos o capítulo 4, versículo 13 de Efésios, que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quer dizer o seguinte, né? Estamos na igreja ali para chegamos a uma unidade da fé. Como é que você vai chegar a uma unidade da fé? Dentro da igreja, participando dos seus cultos, participando com seus irmãos, né? Quem tem o trabalho de célula é muito importante, quem tem o trabalho de encontros, o nome que se dá não importa, o importante é nós trabalharmos e fazermos um trabalho bem efetivo e bem promissor. Mas para isso acontecer, é preciso que vamos participando da igreja. Essa socialização da igreja, que é uma instituição social, ela é muito importante. Aqueles que dizem que eu vou cultuar em casa, que é muito melhor, isso está
fora da Bíblia e fora do contexto da atuação do Espírito Santo. Que as pessoas que pensam assim, desculpem a minha franqueza, elas não estão sendo atuadas, elas não têm o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus que está falando sobre isso. O Espírito Santo sempre vai te dizer o seguinte: vá para a igreja, se socializa com o seu povo, mesmo que tenha um problema, que defeito, querido, vai ter lá erro e defeito que vai até mesmo nos abençoar. Como é que eu vou saber qual é o meu caráter? Como é que eu vou saber lidar com a minha personalidade? Como eu vou saber se eu amo realmente meu irmão? Como eu vou saber mesmo que eu sou submisso à minha liderança? Participando, não é verdade? Participando. Então, queridos, vamos nós nos envolver com o Senhor. Uma igreja, um corpo. A igreja, na verdade, é um corpo. E se nós formos fazer aqui uma divisão aqui desse corpo, se aqueles trabalham unidos, né? Se eu fechei minha mão aqui agora, é porque houve um conjunto dentro do meu organismo, do meu corpo, né? Do trabalho, que a qual fez com que eu me movimentasse, que eu andasse. Tudo isso se trabalha de uma forma unidas. Então a igreja só vai ser igreja quando nós trabalhamos assim, unidos, pensando uma coisa só. É por isso que eu aconselho você, né? O que prevalece dentro de uma igreja é a Bíblia. O pensamento de todos da igreja deve ser o pensamento da Bíblia. Quando você pensa por você mesmo, quando eu penso por mim mesmo, vai acontecer o seguinte: a gente, na verdade, vai viver em conflitos, em demanda um com o outro. E existem essas demandas, existem esses conflitos justamente porque as pessoas querem pensar por si mesmo e não pensam o que a Bíblia pensa. É por isso que a liderança tem que ser respeitada. Quando nós contrariamos liderança, vamos criar problema dentro da igreja. O líder fala para fazer isso, o líder ensina isso e a igreja vai facilmente ao contrário. As pessoas cometem erro. Quantas vezes eu ensinei na igreja, quantas vezes eu expliquei na igreja situações, ensinei como ele deve se proceder na igreja, aí demorava 5 minutinhos, a pessoa saía do gabinete, ou saía da igreja, ou terminava o culto, já fazia totalmente ao contrário daquilo que foi explicado, ensinado e pregado. Infelizmente é assim que procede. E às vezes os conflitos, os problemas existem justamente porque as pessoas teimam. Procrastinação. O que é procrastinação? Não sabe outra palavra não, mas é isso mesmo. O que significa isso? Foi o maior pecado de Israel. E continua sendo o maior pecado da igreja. É você saber que você tem que fazer, mas você não faz. É saber que a Bíblia fala sobre algo, mas você tem que fazer nada. Não fazer nada. Procrastinar. Não fazer o que tem que ser feito. Então, por isso que nessa mensagem de hoje, pare para ouvir a voz de Deus. Deixa eu repetir um pouquinho, nós falamos aqui alguns minutos atrás. Depois que você orou, se concentre espiritualmente. Se concentre, pare e pense, porque Deus vai te dar uma resposta, ou seja, exteriormente ou interiormente, Ele vai te dar uma resposta. Mas para isso acontecer, você tem que parar. Não estou falando de parar de atividade física. Você pode muito bem fazer alguma atividade física, como trabalhar, como os afazeres de casa, ou limpar o quintal, seja o que for, mas sempre estar em sintonia, em consideração ao Senhor. Ele vai falar contigo. Lembra que Deus fala pela oração, nós falamos isso no vídeo passado, pela Bíblia, pelas circunstâncias, pela igreja, e também fala também das pessoas que estão ao redor.
talvez uma palavra que alguém está dizendo, disse, talvez de uma forma disparada. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu estava saindo do culto e tinha um colega nosso que trabalhava à noite, né? E trabalhava, começava à meia-noite e largava 8 horas da manhã. E eu passamos, né? E ele disse, a paz do Senhor, né? Eu disse, e saiu assim, subitamente, Deus te abençoe. E a pessoa que estava ao meu lado até me questionou, mas por que você falou isso? Assim, não sei. E no dia seguinte, quando ele saía da empresa para ir para casa, o ônibus capotou. E ele não sofreu dano nenhum, como também os demais, dentro do ônibus, graças a Deus. Então eu entendi que a gente tem que estar nessa consideração. Só no culto da igreja, vai concentrado para casa. Vai brincando, não tem uma mania de quer terminar o culto, né? Vai brincando, vai uma brincadeira esquisita, que não edifica, e aí perde tudo aquilo que você ouviu durante o culto todo. Aí vai para casa, a vida continua a mesma, é a mesmice de sempre, e assim por diante. Mas Deus quer que você ouça Ele. Deixe que as circunstâncias, deixe que a igreja, os irmãos, vai orar, vai ler a Bíblia para você ouvir Deus falar. Que Deus te abençoe. Que as riquezas de Cristo abundem em seus corações e que o amor de Deus esteja sobre a sua vida e a graça do Senhor Jesus Cristo também venham estar na tua vida, na tua família, e que o Espírito Santo vos conforte, vos console, vos ensine e vos guie para onde quer que vocês forem. E para terminar, a bondade, que a bondade, a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for. Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor.